Peraí, gente. Aí. Aí, pronto. Muito bom. Bom, agora eu vou pedir para todo mundo ir fechando o microfone. Peraí. Peraí que o João não entrou. Olá. Peraí. Olá, Rose, bem-vinda. Rose, pede para o João tentar novamente, porque eu fui autorizar aqui e não entrou. E aí deu tempo e aí eu não consegui autorizá-lo. Tá bom? Falhou aqui a hora que eu fui digitar. Ah, entrou, legal. Muito bom. A gente vai fazer a prece inicial e aí depois vamos começar o estudo do Livro dos Espíritos, que é o nosso tema de hoje, né? O nosso livro de hoje. Ok? Vou pedir para a Fátima fazer a prece para nós hoje. Pode ser, Fátima, por favor? Aciona o seu microfone e ativa seu microfone. Senhor Jesus, benfeitores do GEOL e de todas as casas espíritas existentes no mundo, solicitamos a presença e contamos com toda a proteção já nos oferecida nesses dias, para que possamos ter uma reunião branda, tranquila e que ela possa emanar todo o amor e toda a sinceridade de coragem, serenidade, sabedoria, paz, que desejamos não só para nós e para os nossos parentes e familiares, que se expanda para o mundo e para o universo. Que assim seja. Gratidão. Muito bom. Regina, é com você. Vamos lá. Bom, nós estamos no Livro dos Espíritos, nós estamos no capítulo... Na parte 2, no capítulo 2, a segunda parte, nós vamos falar sobre o materialismo. Pergunta 147. Para quem tem esse livro aqui, é na página 109. Que dependendo do livro, é uma página, né? Todos acharam? Questão 147 do Livro dos Espíritos, né? Isso. Materialismo, 147. Por que é que os anatomistas, os fisiologistas e, em geral, os que aprofundam a ciência da natureza são, com tanta frequência, levados ao materialismo? O fisiologista refere tudo ao que vê. Orgulho dos homens que julgam saber tudo e não admitem haja coisa alguma que lhes esteja acima do entendimento. A própria ciência que cultiva os enche de presunção. Pensam que a natureza nada lhe pode conservar oculto. Eles acham que porque eles conhecem a anatomia do corpo, ou a fisiologia do corpo, é só isso que existe, não tem uma vida a mais depois do corpo. E eles se acham conhecedor de tudo, porque eles conhecem toda a fisiologia, a anatomia, então eles acham que é só isso. Por isso que a maioria se torna materialista, porque eles acham que eles conhecem tudo. Eu entendo assim. Exatamente, Rê. Vou colocar o pessoal na tela aqui. Ururaí, bem-vindo. Luciene, bem-vinda. Ricardo, bem-vindo. Já começamos por aqui. A Rose também colocou a imagem, bem-vinda. Muito bom. Isso é muito comum a gente ouvir falar, né? Que as pessoas começam a estudar e aí elas ficam materialistas. Vocês já devem ter ouvido esse tipo de colocação. E aí é complicado a gente fazer essa generalização, porque, na verdade, o estudo não pode levar a isso, né? Não é o estudo que leva É o a esse ponto orgulho de das vista. pessoas. Exatamente, porque elas se acham melhores. Se acham melhor. melhores do que tudo, né? E aí, porque tem o conhecimento sobe a cabeça, e aí o orgulho vem com tudo, Vem com tudo. né? Eu lembrei daquele filme antigo, né?
nesse filme é mais sobre o racismo, o preconceito, mas fala muito sobre o materialismo também, o quase deuses. Quase deuses. É Eles sensacional esse são, filme. são médicos, né? É um caso Isso. verídico do Caso Hospital verídico. Johns Hopkins, nos Estados Unidos, né? E E é exatamente essa questão, né? Da gente entender que o conhecimento é fantástico, é muito bem-vindo, nós nunca precisamos tanto da ciência, e a ciência, ela não explica tudo, né? não explica tudo. Exatamente. A gente vai ver um pouco mais sobre isso aqui mais para frente, né? Comentários? Alguém quer comentar alguma coisa? O pessoal que está na academia aí, o Ibrahim, a Tainá, que estão no dia a dia lidando com, com o conhecimento na academia, nas faculdades, na universidade. Eu acho que, no que eu já comentei semana passada, o problema da. Problema não, né? O que acontece muito nas exatas é explicar tudo de uma maneira seguindo as leis da física natural e ter um rompimento com a religião, muitas vezes até um rompimento com a espiritualidade, porque como não existe uma prova científica do espírito, de Deus, muitos são céticos, né? E aí, pelo menos nas exatas, isso é muito predominante, porque é o jeito do raciocínio lógico de pensar, né? E é interessante sobre isso que você está colocando, Tainá, porque antigamente, quando alguém falava assim, isso faz parte da religião, é assim e acabou, não tem que ficar questionando, são os mistérios. E aí as pessoas aceitavam que eram os mistérios e que não podia ser questionado. Agora, vai falar para os jovens de hoje, na idade de vocês que estão aqui na sala, vai falar que isso é um mistério que não pode ser investigado. Né? Então, A gente já discorda até se o professor não sabe a resposta de um exercício. exatamente. Por isso que muitas vezes nós vemos jovens na idade de vocês que não querem estar na religião, não querem saber de religião, porque a religião, como ela é entregue para a gente hoje, é uma coisa de crença cega, né? E não dá mais para se viver com a crença cega. A gente está aqui para entender o processo, para questionar, para contribuir, para fazer junto, né? Não é isso, Ibrahim? Então, eu queria até comentar, eu percebo uma competição muito grande, sabe? E ela com certeza está por trás do materialismo, né? As pessoas não questionam, chega que não pensa, né, na espiritualidade, não tem essa visão, né? Então eu percebo muito uma corrida para quem vai chegar primeiro num lugar que aonde que chega, né? É o resultado que eles esperam, né? É isso. Tá. E é o que a gente está vendo hoje, né? As pessoas. Eu tenho ouvido isso de algumas pessoas. Para que 3, 4 carros se eu não tenho para onde ir? Para que 10 bolsas de marca se eu não tenho mais festas para ir? Para quê? O que eu faço com os meus vestidos, com as minhas roupas caras? Essa busca de um sentido para a vida. Não que eu não tenha que ter carro, não que eu não tenha que ter bolsa, não que eu não tenha que ter roupa, nada disso. Compre quanto você puder e quanto você quiser, tá tudo certo. A questão é qual é o seu verdadeiro valor? Qual é o. Deixa eu autorizar aqui. Bem-vinda, Elídia. Estamos por aqui. Então, qual é o seu verdadeiro tesouro, né? Qual é o seu verdadeiro valor? Porque aí você vai trabalhar dentro daquilo que te agrega, né? Não é competição. A competição é com a gente mesmo, né? Sempre foi com a gente. A questão sempre foi eu comigo mesma. Se alguém quiser fazer algum comentário, fique à vontade, gente. Então, falando nessa questão de só falar daquilo que vê, hoje mesmo os próprios médicos ou outros entendidos aí da saúde, eles, os que não são orgulhosos e que são humildes para admitir que existe algo mais
além do materialismo, eles mesmos falam que muitas vezes acontece coisa que fala, a gente não sabe explicar, a gente não sabe explicar, a gente não sabe explicar. Então é uma questão de trabalhar também muito orgulho mesmo, né? E ter a humildade de saber que existe muito mais além do que aquilo que os olhos podem ver, né? Exatamente. Ok? Vamos para frente, então. Nós estamos vendo, para quem entrou depois, a gente está no Livro dos Espíritos. A questão 148 a gente vai ler agora. Tá? Então, se você tiver o Livro dos Espíritos aí, você pode acompanhar. Essa pergunta e resposta ela é bem longa, então a gente vai fazer. Deixa eu só ver se está tudo bem aqui. A gente vai fazer a pergunta e aí vamos falando a resposta por parágrafo em parágrafo, para todo mundo participar, tá bom? Questão 148. Não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos. Espera aí que a Lídia está tendo uma dificuldade aí. Lídia, vou pedir para você clicar no microfone. Já está com o microfone, já está. Tá certo. Tá certo, tá tudo certo. É que não estava aparecendo aqui para mim, tá? O microfone tá quietinho. Então, não é de lastimar que o materialismo seja uma consequência de estudos que deveriam, contrariamente, mostrar ao homem a superioridade da inteligência que governa o mundo? Deve-se daí concluir que são perigosos? Então, é aquele questionamento que a gente estava fazendo, se estudar é perigoso, né? Já que eu estudo e eu me torno materialista, então é estudar que me tornou materialista? Estudar é perigoso? É ruim estudar, né? E a resposta dos espíritos ela é a seguinte: não, desculpa, não é exato que o materialismo seja uma consequência desses estudos. Então não é por conta dos estudos que eu me torno materialista. O homem é que deles tira uma consequência falsa pela razão de lhe ser dado abusar de tudo, mesmo das melhores coisas. Acresce que o nada os amedronta mais do que eles quereriam que parecesse. E os espíritos fortes, quase sempre, são antes fanfarrões do que bravos. Na sua maioria, só são materialistas porque não têm com que encher o vazio do abismo que diante deles se abre. Mostrai-lhes uma âncora de salvação e a ela se agarrarão pressurosamente. Então, não é o estudo que torna a gente materialista. O que torna a gente materialista é o vazio que a gente já traz dentro da gente e que a gente não vai conseguir preencher com a matéria. Tá claro isso? Se a gente tivesse uma outra explicação, a gente colocaria essa explicação no lugar. A gente coloca a matéria querendo preencher. Por isso que muitas vezes nós vemos pessoas que compram coisas e depois compram coisas e depois compram coisas e nunca não tem fim isso, nunca chegam a um fim. Tá fazendo um barulho? Vocês estão ouvindo um barulho? Eu acho que é o meu microfone, é o meu fone de ouvido que está fazendo barulho sem parar. Ué, Vocês estão ouvindo algum chiado? não. Tá ouvindo, Maria de Fátima? O som tá normal ou vocês ficam ouvindo um Não, chiado? aqui pra mim tem um chiado mesmo, uma coisa estranha. Tem uma coisa estranha, né? Para mim Parece que aqui ela tá tá rasgando normal. assim. Tá. Eu acho que são alguns fenômenos que acontecem de vez em quando. Agora parou. Mas tá bom, vamos lá. Então, o que acontece? Eu acho que é do som mesmo, né? Deixa eu baixar aqui. Vocês me ouvem? Vocês me ouvem bem? Sim. Tá, perfeito.
Então, o que acontece é que as pessoas entram num vazio existencial e aí elas tentam suprir esse vazio existencial com coisas. Então, por exemplo, o conhecimento é uma forma de querer preencher o vazio. Pessoas que, por se sentirem incompletas, não param de buscar, fazem um curso, depois fazem outro, depois fazem outro, depois fazem outro. Isso não passa, não para. A sensação que dá é que não sossegam. Por quê? Porque é um vazio que não vai ser preenchido com coisas e nem com atividades. Tem que ser preenchido com um propósito de vida, com um entendimento do propósito da vida. Para que a pessoa está aqui, né? E é isso que os espíritos vão explicar mais aqui à frente, para a gente poder. Os espíritos não, agora é Kardec que vai falar, ele vai desenvolver essa questão para a gente poder entender um pouco mais. Não sei se a Regina quer comentar alguma coisa com relação a isso. Não. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? A Rê que está coordenando o estudo, eu só estou aqui porque eu estou coordenando a sala, né? Não, vamos continuar. Eu vou ler, então, mais um parágrafo e a gente comenta. Agora vai ser o comentário de Kardec, que Agora é uma página inteira de comentário. Então, a gente vai lendo um trechinho e comentando, tá? Por uma aberração da inteligência, pessoas a que só veem nos seres orgânicos a ação da matéria, e a esta atribuem todos os nossos atos. No corpo humano, apenas veem a máquina elétrica. Somente pelo funcionamento dos órgãos estudam o mecanismo da vida, cuja repetida extinção observaram, por efeito da ruptura de um fio, e nada mais enxergaram, além desse fio. Procuraram saber se alguma coisa restava e, como nada acharam, senão matéria, que se torna inerte, como não viram a alma escapar-se, como não a puseram apanhar, concluíram que tudo se continha nas propriedades da matéria e que, portanto, a morte se seguia à aniquilação do pensamento. Triste consequência se fora real, porque então o bem e o mal nada significariam. O homem teria razão só para pensar em si e para colocar acima de tudo a satisfação dos seus apetites materiais. Quebrados estariam os laços sociais e as mais santas afeições se romperiam para sempre. Felizmente, longe estão de ser gerais semelhantes ideias, que se pode mesmo ter, por muito circunscritas, constituindo apenas opiniões individuais, pois que, em parte alguma, ainda formaram doutrina. Uma sociedade que se fundasse sobre tais bases traria em si o germe de uma dissolução, e seus membros se entredevorariam como animais ferozes. É que como eles só enxergam o corpo, só enxergam a matéria, não conseguem ver o espírito, como ele fala aqui, morreu para eles, acabou. Eles não conseguem enxergar além. Eles estão tão focados só no estudo da matéria, do conhecimento da matéria, do corpo, dos órgãos, que quando para, eles acham que é só isso. Mas ainda vai chegar. Não, já estão, né, admitindo a existência do espírito. Sim. Vem como uma máquina, né? Então, se a máquina parou de funcionar, não tem mais nada. Não tem mais nada, os robozinhos. E aí o Kardec coloca aqui que é como se depois da morte seguisse a aniquilação do pensamento. Eles não entendem o materialismo não consegue entender que não é o cérebro que cria o pensamento, não é o cérebro que gera o pensamento. É o espírito que comanda o cérebro. E essa pré-existência de algo antes do cérebro, para a ciência materialista, é impossível de entender. Daí a gente tem as EQMs, que são as experiências de quase morte, onde o cérebro está parado, que a pessoa está em coma, então o cérebro está parado, ele não está funcionando naquele momento, e a pessoa, quando volta, quando ela sai do coma, ela volta contando que ela ouviu a conversa entre os médicos, enfermeiros, a equipe do hospital,
desculpa, os familiares que estavam ali no quarto. Quer dizer, se o cérebro estava interrompido, se estava em coma, de onde que veio isso tudo? O que essa pessoa está falando sobre o quê? Quem é que estava comandando isso que Aí estava eles tentam acontecendo? achar uma solução que não tem nada a ver, né? Não tem absolutamente nada a ver. Tem, inclusive, um livro que foi editado há alguns anos de um neurocirurgião, se não me engano, do Hospital Johns Hopkins, que era ateu, e ele teve eu não sei se foi uma cardiopatia, eu sei que ele entrou em coma e ficou 7 dias em coma, e ele voltou, depois de uma EQM, voltou outra pessoa, e escreveu já 2 livros. Depois eu vou pesquisar o nome dele e falo para vocês aqui. Esse que Ele- ele fez entrevista com vários pacientes que Não, tiveram essa experiência. não, esse é outro. É, Depois eu vou publicar para vocês quando a gente publicar a O palestra, eu grupo vou novo. colocar para vocês as referências bibliográficas aí. Porque é exatamente essa a ideia, é a gente entender que algumas pessoas que estão mais em evidência estão tendo essa possibilidade, e aí elas vão influenciar, de uma forma geral, o pensar, né? Então, era uma pessoa muito respeitada no meio médico, que veio trazer a própria experiência dela e uma mudança de ponto de vista radical em uma semana, depois dessa experiência que ele teve, né? E quantos casos a gente ouve, né? Vocês com certeza conhecem pessoas que passaram por isso. Márcia, pesquisa aqui, o nome dele é Eber Alexander. É bem O li- Alexander, uma prova do céu, não é? uma prova do céu, esse mesmo. Eben É, Alexander II, né? terceiro. Terceiro? Eben Alexander III. Eber Alexander terceiro. Isso Tem também mesmo. um filme que eu vi recente que fala sobre isso, 18 Presentes, do Netflix. Ah, é? É dele esse Pois filme? é. Não, Ah, também é de EQM. fica em coma, a pessoa fica em coma Tá. e tem um contato, né? E o quê? Tem um contato com a espiritualidade, com... Tá. Legal. Então, esse é o médico que eu falei, o Eben Alexander III, a prova do céu. E uma colocação do Kardec que é interessante aqui também é que o Ururaí quer falar alguma coisa? Eu vou falar e a câmera não está ajustando aqui, então vou só falar. Tá. As experiências de EQM, elas, por enquanto, elas não têm valor científico, porque, primeiro, que elas não são replicáveis, né? Então, você não pode submeter uma pessoa a uma experiência de quase morte para provar ou não a existência do espírito. As EQMs, elas funcionam como um despertamento individual, né? Mas, em termos científicos, elas não têm valor nenhum, porque qualquer coisa para a ciência tem que ser replicável. Quer dizer, uma pessoa fazer uma experiência, a Tainá sabe muito melhor do que todos nós sobre isso. Uma pessoa faz uma experiência, uma pesquisa, e tem um resultado, e aí ela divulga o resultado, todo o método que ela usou, e aí quando os cientistas começam a fazer aquela mesma experiência, fazendo do mesmo jeito que aquele cientista fez, e eles começam a ter o mesmo resultado, aí isso começa a ser aceito pela ciência, né? Então, não existe hoje nenhuma comprovação científica da existência do espírito. Não existe. A gente tem que falar isso e falar com tranquilidade. Porque a gente necessita dar credibilidade à ciência, porque senão qualquer coisa, não é assim qualquer coisa que comprova, né?
E por isso que algumas experiências, então, por exemplo, lá do... porque quando a pessoa relata um despertamento, relata esses contatos e tudo mais, os neurofisiologistas, eles explicam, eles procuram explicar isso com base no cérebro. Na nossa visão, quando acontece, na visão espiritualista, quando acontece uma experiência espiritual, ela tem uma repercussão neurofisiológica, óbvio. Então é por isso que o cientista vai lá e ele explica pela neurofisiologia aquilo que aconteceu. Então não existe nenhuma comprovação científica da existência do espírito. E tem um conceito dentro da ciência, que a gente, como espírita, a gente precisa pensar sobre isso, é a questão da consciência. Né? Onde está a consciência? Ela está no cérebro ou ela está no espírito? O que é a consciência? Isso é um questionamento muito forte dentro do mundo científico. Eles não têm ainda como provar onde está, onde não está. E é interessante o seguinte, os cientistas ainda não provaram a existência do espírito, isso é fato. Mas também eles não provaram que o espírito não existe. Não sei se vocês sentem a diferença. Né? Eles não, porque uma coisa é provar que tal coisa existe. Ainda não foi provado. Mas também não foi provado que não existe. Então a gente tem ainda que aguardar. E eles falam que Kardec chega a dizer que a ciência do espírito é que irá comprovar a existência do espírito. Por quê? Porque qual instrumento utiliza, qual mecanismo, qual sistema em laboratório, e a Tainá sabe também muito sobre isso, qual experimento que vai provar a existência do espírito, se tudo são aliás, qual instrumento, se todos os instrumentos são de aferição da matéria, né? Então, da mesma forma, eu quero saber se uma pessoa tem diabetes. Se eu usar uma tomografia, eu não tenho como constatar que aquela pessoa tem diabetes. Se eu usar um exame de sangue, mais do que isso, específico, glicemia, tem diabetes. Então a gente tem que pensar sobre isso e pensar com muita tranquilidade. Você está dizendo que nós não temos instrumentos para medir o espírito, por enquanto. Para aferir, né? Para detectar o espírito. Por isso que Kardec fala na ciência do espírito. Quer dizer, né? Aí vem aquele experimento, Márcia, do Alexander Nogueira, né? Não, Alexander Moreira, né? Moreira. É um psiquiatra da Universidade de Juiz de Fora. Que até estava procurando aqui no Google esse experimento. Ele está fazendo outros experimentos. Está no Google, só digitar lá, ele está pesquisando outras coisas. Porque é o seguinte, se a pessoa está numa cirurgia e ela tem uma experiência, que ela saiu do corpo, que ela conversou, que ela viu o espírito, que ela ouviu os médicos, isso não tem comprovação científica, porque os neurofisiologistas vão explicar isso como reações da percepção visual, etc, etc. Agora, o que o Alexander está fazendo? Ele está... Quer dizer, eu procurei para ver se ele ainda está fazendo isso. Alexander Moreira, Universidade de Juiz de Fora. Isso, ele é um psiquiatra, né? Psiquiatra, Alexander Moreira de Almeida. Só que ele é um cientista, não é um psiquiatra apenas, né? Ele é um cientista. O que ele está fazendo? Ou não sei se ele ainda está fazendo. Nós ouvimos isso, né?
Não sei se ele ainda está pesquisando. Em algumas UTIs, de alguns hospitais, de diferentes lugares da Terra, então tem na América do Sul, Central, Norte, Europa, isso ele estava fazendo uma interligação, ele colocou no alto da parede da UTI, da sala lá, da UTI não, do centro cirúrgico, no alto, lá em cima, imagina assim, quase encostado no teto. Em cima de armários também, né? 10 centímetros, não, mas são coisas que ficam ali para testar, né? Ele coloca algumas figuras ali. Então, se a pessoa disser que ela, numa cirurgia, se ela saiu do corpo e viu aquela figura lá em cima, então isso não tem como o neurofisiologista explicar. Entende? Porque não tem o cérebro, então se os neurofisiologistas usam o cérebro para explicar experiência de quase morte, ok, só que o cérebro não vai sair do corpo. Sim. Então, se a pessoa viu aquela imagem lá em cima, é porque algo saiu dela e viu aquela imagem lá em cima. Perfeito. Muito bom. E também, Márcia, só mais uma coisinha. Olha o tanto de página que Kardec dedica a essa questão do materialismo. Sim. Mostrando a importância disso, né, para o ser humano. Né? Sim. Porque a gente vê, por exemplo, o filósofo Leandro Carnal, que é uma pessoa muito conhecida de muita gente aqui. É uma pessoa, um historiador, filósofo e tudo mais. Mas ele é materialista. Veja, não estão falando que ele é ateu, ele é materialista. Então, todo o raciocínio dele para no ponto, fica circunscrito ao mundo materialista. Ele não perde... Ao corpo físico. Ele não perde valor por isso. Mas só para a gente entender o que é um materialista e o que é uma pessoa que tem um raciocínio espiritualista. É isso aí. Gratidão. Legal. Mas e a questão do ectoplasma? Ele não serviria como um comprovante, uma forma de testar, entende? Então, mas aí piora mais ainda, né? Porque você depende da emissão do ectoplasma, porque, veja, para a ciência, se não for uma experiência replicável, você vê o William Crookes, lá naquele livro Fatos Espíritas, né? William Crookes era da Academia da Ciência de Londres. De Londres. E 1800 e alguma coisa, né? E ele foi indicado pela academia para ir desmascarar as experiências com a Florence Cook, é isso, Márcio? Florence Cook, com materializações, né? Isso. E aí, Ibrahim, não sei se você conhece esse livro, chama-se Fatos Espíritos. William Crookes, ele foi designado pela Academia de Ciências de Londres porque ele era um dos cientistas mais renomados da época. Então falaram para ele, vai lá e acaba com essa farsa de materialização por ectoplasma. Ele foi e ele se tornou espírita, porque ele comprovou cientificamente que aquilo existia. Quando ele voltou para a academia para dar o depoimento dele, dizer que ele simplesmente foi ignorado. Acabou. Simplesmente a academia ignorou. Então, para a ciência tem que ser replicável a experiência, entendeu? Legal, gratidão. William Crookes, nasceu em 1832, morreu em 1919, só para a gente poder contextualizar, né? Eu quero só voltar aqui, Rê, para continuar comentando esse parágrafo, que o Kardec coloca que se morreu, acabou, então de que adianta ter sido bem ou ter feito mal? De que adianta ter tido laços amorosos com as pessoas que a gente ama?
Se a morte acaba com tudo, então para quê, né? Para que vivenciar tudo isso, né? Ele fala aqui até que ele vai ser esquecido, né? Ele fala aqui, até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei, e nada para compensar tudo isso, nenhuma outra expectativa, além do meu corpo ruído pelos vermes. Sim. Lembrando que muita gente escolhe viver de uma forma desregrada, que a gente costuma chamar de mal, né? Vivendo de forma má, exatamente por ser materialista. É, Porque pensar, no final das contas não vai adiantar de nada mesmo. É eu vou só uma morrer, vai vida, acabar tudo. é só uma vida, a vida é curta, eu vou usufruir, vou aproveitar e dane-se, né? Ô, Márcia, Oi, mais Ururaí. um comentário aí, rapidinho. A tentativa de Kardec aí nesse texto, já que ele não pode convencer uma pessoa pela ciência, convencer pela filosofia. Então ele vai fazendo um raciocínio filosófico para convencer o materialista, né? Sim, Por isso que ele vai apontando aí algumas desvantagens do materialismo, né? Para que, tipo assim, já que eu não te convenço pela ciência, por faltar instrumento para isso, vou ver se te convenço pela, pelo raciocínio lógico da filosofia. perfeito. Ok, gente? Vocês estão quietinhos aí? Alguém quer comentar alguma coisa? Quer participar? É por aí mesmo? Discordam? Concordam? Márcia, Só um minutinho, Dri. A Fátima tá, levantou a mão ali. Oi, Fátima. tá. Então, tem um filme na Netflix com uns 5 jovens que eles fazem um experimento no hospital com experiências com isso, com essa, que é EQM. isso. Experiência de E quase morte. isso, é como o Ibrahim falou, tá no Netflix, aí tem uma série de coisas que eles estão tentando provar, mas aí a coisa sai do controle e tal. E também é como o Ibrahim falou, tem que ser uma coisa comprovada, e eles sentiram isso, então eles fizeram esse experimento para provar. Só que aí sai do controle e tal, mas é bem legalzinho dar uma pincelada nisso aí que a gente está falando. Legal. Adriana? Oi. O livro 20 Dias em Coma Ah, também fala sobre, né, foi uma vivência que ele precisou passar pelo coma para poder modificar a existência dele. tá. Muito bom. Quantas sugestões aí pra gente, né? Vão anotando. Eu vou continuar aqui na resposta de Kardec, no comentário de Kardec, o segundo parágrafo, né? O homem tem instintivamente a convicção de que nem tudo se lhe acaba com a vida. O nada lhe infunde horror, e em vão que se obstina contra a ideia da vida futura. Ao soar o momento supremo, poucos são os que não inquirem do que vai ser deles, porque a ideia de deixar a vida para sempre algo oferece de pungente. Quem de fato poderia encarar com indiferença uma separação absoluta, eterna, de tudo o que foi objeto de seu amor? Quem poderia ver sem terror abrir-se diante si, o imensurável abismo do nada, onde se sepultassem para sempre todas as suas faculdades, todas as suas esperanças, e dizer a si mesmo: pois que, depois de mim, nada, nada mais, senão o vácuo, tudo definitivamente acabado. Mais alguns dias e a minha lembrança se terá apagado da memória dos que me sobreviverem. Nenhum vestígio, dentro em pouco, restará da minha passagem pela terra. Até mesmo o bem que fiz será esquecido pelos ingratos a quem beneficiei. E nada, para compensar tudo isto, nenhuma outra perspectiva além do meu corpo ruído pelos vermes. Então, o que Kardec está colocando é que, instintivamente, nós temos a convicção de que existe algo, que
A vida não acaba com a morte do corpo físico. A gente fica com essa convicção de que existe algo depois da morte. E temos horror ao nada. Isso é real. Né? Quantas pessoas, no momento da morte, tomam decisão de vida? Né? Eu já vivenciei essa situação algumas vezes, até por conta do meu trabalho como psicóloga. Né? Então, muitas vezes a pessoa, quando está no estado terminal, ela começa a entrar num processo de repensar a vida, repensar os atos, preocupada com o futuro, querendo entender o que vai acontecer. Então, não dá mais para ficar indiferente diante da morte iminente. Quem trabalha na área de saúde sabe disso. E, ao mesmo tempo, é um horror a gente imaginar que não vai ter mais nada. As pessoas que eu amo não vão mais se lembrar de mim, tudo que eu fiz não vai mais valer de nada. E aí, muitas vezes, algumas pessoas acabam tendo uma vida desregrada, uma vida egoísta, materialista, exatamente por terem esse ponto de vista, né? O ponto de vista material da vida. Comentários? Márcia. Oi, quem? Ricardo? É o Ricardo. Pois não, Ricardo. Vou fazer ele falar de longe, tá ouvindo? Tô ouvindo. Que eu não fiz barba hoje. Ah, Faz uma tá. semana. Bom, o que o Ururaí comentou, eu acho que muitos de nós fomos por esse meio, né? A gente foi pelo emocional e por algumas ideias lógicas, né? Que a gente vai e um instinto que a gente tem dentro de cada um de nós, né? Com aquela existência do espírito, né? Agora, uma pessoa que é médium, né? Ela não tem dúvida nenhuma, né? Que ela já é um médium que, se como fala o médico, psicofônico, não, um médium que tem a presença do espírito, ela não tem dúvida nenhuma. E eu lembrei das pesquisas em transcomunicação instrumental, né? Que isso aí tem muita pesquisa nesse campo, né? Então a gente fala que quando muitos são céticos, apontam assim, só a hora que a ciência chegar a uma comprovação mesmo e lançar isso, aí a pessoa fala, não, aí não tem como voltar atrás, não, né? E talvez o caminho seja por aí. Eu não tenho, a gente só ouve falar, né? Se alguém tiver, Ururaí, alguma ideia dessa transcomunicação instrumental aí, a gente só ouve falar também por espíritos que estão em outras orbes mais evoluídas, que isso é comum lá. Isso é natural para eles fazer essa comunicação por instrumento, né? Isso com certeza vai chegar para nós. A gente não sabe quando, mas vai chegar, né? Sim, já temos várias pesquisas, né? A Sônia Rinaldi é uma das maiores pesquisadoras de transcomunicação instrumental no mundo, né? Ela é brasileira e já há muitos anos, há mais de 30 anos, ela trabalha com essa área e a ideia é receber espíritos através de instrumentos, através do computador, através do celular. A gente fica sabendo de alguns casos que acontecem esporadicamente, né? E tem alguns filmes também que trabalham isso, só que os filmes sempre levam para o lado do terror, né? Se você for olhar, normalmente a classificação dos filmes é terror, porque a ideia é colocar medo, né? De alguma forma. E não há que temer, né? Se são espíritos amados que desencarnaram, vão continuar amados, só que agora são espíritos, né? Essa é a ideia. Muito bem lembrado. Valeu. Valeu. Mais algum comentário? Então vamos lá, Rê. Márcia, eu não estou te ouvindo, tá sem som. Alô, testando. Tá me ouvindo? Não. Tô sem som. Eu consigo ouvir. Tá me ouvindo agora? O que a Tainá falou tá ótimo o som, agora o seu tá super baixo.
Tá baixo? Ah, Eu ouço a não. Márcia normal também aqui, Rê. Ah, ó, o som do Thiago também tá normal. O Para som da mim também Márcia está que normal. Eu Para mim ouvi está a normal. Márcia normalmente. Tá. Para Me mim ouve também está melhor, Rê? normal. Me ouve melhor, Rê? Aqui tem como aumentar? Deve ser com a Regina. Estou ouvindo o seu som normalmente. Ah, tá. Rê, aumenta então aí, por favor. É, deve ser com ela mesmo. Eu também estou ouvindo Sim, mas normal. só que o som da Fátima tá bom, o do Uru tá bom, o Thiago tá bom, o Tainá tá bom. Só o da Márcia que eu não tô ouvindo. Então, isso é com os espíritos. It's complicated. Não é assim? Então, isso é uma questão de relacionamento entre você e a Márcia. Resolve Regina, é essa entre nós a parada questão aí, aqui. resolve essa parada aí ao vivo logo. Vamos lá, Rê. Pode ler? Pode ler, por favor. Não tem este quadro alguma coisa de horrível, de glacial? A religião ensina que não pode ser assim e a razão nolo confirma. Mas uma existência futura, vaga e indefinida, não apresenta o que satisfaça ao nosso desejo de positivo. Essa é, em muitos, a origem da dúvida. Possuímos alma? Está bem, mas qual é a nossa alma? Tem forma? Uma aparência qualquer? É um ser limitado ou indefinido? Dizem alguns que é um sopro de Deus, outros uma centelha, outros uma parcela do grande todo, o princípio da vida e da inteligência. Que é, porém, o que de tudo isso ficamos sabendo? Que nos importa ter uma alma se, extinguindo-se-nos a vida, ela desaparece na imensidade, como as gotas d'água no oceano? A perda da nossa individualidade não equivale para nós ao nada? Disse também que a alma é imaterial. Ora, uma coisa imaterial carece de proporções determinadas. Desde então, nada é para nós. A religião ainda nos ensina que seremos felizes ou desgraçados, conforme o bem ou o mal que houvermos feito. Que venha a ser, porém, essa felicidade que nos aguarda no seio de Deus, será uma beatitude, uma contemplação eterna, sem outra ocupação mais do que entoar louvores ao Criador? As chamas do inferno serão uma realidade ou um símbolo? A própria igreja lhes dá esta significação. Mas então, que são aqueles sofrimentos? Onde esse lugar de suplício? Numa palavra que é o que faz, que é que se vê nesse outro mundo que a todos nos espera. Dizem que ninguém jamais voltou de lá para nos dar informações. Eles querem ter uma coisa palpável para falar o que é o espírito, né? Uma coisa que se pode pegar, um desenho, uma forma. E como eles não conseguem ter essa forma, esse desenho, eles ficam perdidos. Aí vem as religiões e começa a falar sobre inferno, céu, que se você for bom, você vai para o céu, você vai ficar lá parado sem fazer nada. A gente sempre Aí comenta eles ficam sobre nessa isso. dúvida. A Acho que gente sempre muitos é comenta. materialista por causa disso, porque essa incerteza, eu vou morrer, eu vou ficar, se eu for para o céu, eu vou ficar lá contemplando música sem fazer nada. Se eu for para o inferno, eu vou ficar queimando no mármore do inferno. E aí? A gente Eu sempre acho que comenta nos muito do estudos, né, materialismo é Rei? isso. Você está me ouvindo? Vocês estão me ouvindo? Me ouvem? Eu escuto. Tá. Regina, Sim, me ouve? Um pouco. Tá. A gente sempre comenta que ir para um paraíso comendo uvinha e ouvindo harpa deve ser uma coisa assim, deve ser horrível, né? Você pensar nessa ideia de ficar sem fazer nada, comendo uva e ouvindo harpa, né? Eu sou muito mais um plano espiritual onde a gente vai ser produtivo, onde a gente vai poder crescer, aprender, se aperfeiçoar, do que ficar parado numa contemplação eterna. Imaginaram que horror que é isso? Que tédio, né? Você ficar numa situação de
de não fazer nada, né? E essa colocação que eles fazem aqui é exatamente aquilo que a gente falava agora há pouco sobre o que a gente quer respostas. É para onde eu vou, o que que eu vou fazer, como é que vai ser essa vida pós-morte? O que que vai ser de mim quando eu sair daqui, né? Como é que vão ser as coisas, né? Eu vou continuar sendo eu mesma? Vou ter a minha individualidade de volta? Ou eu vou voltar para um todo? Que todo é esse? Né? Eu vou perder minhas conquistas? Então, essas respostas que o Espiritismo traz é que facilitam para que a gente deixe de ser materialista e entenda a vida espiritual de uma vez por todas, né? Eu acho que essa é a grande contribuição do Espiritismo, né? Comentários, gente. Tem uma série da Netflix também que chama Lugar Bom. O enredo começa com uma mulher que ela é enviada para o lugar bom, né, o céu, por engano. E aí começa essa Uau! história. Não quero falar muito das temporadas, mas vou ter que falar um pouquinho do final, que eles questionam o sistema de pontuação, porque na verdade você é classificado para o céu ou para o inferno de acordo com a sua pontuação na Terra. Então, cada ação que você toma te dá um ponto positivo ou negativo. E aí, Tá. um dos questionamentos finais da série é que é muito injusto uma vida você definir se você vai ser torturado para sempre ou se você vai ficar no lugar bom para sempre. Então, é bem bacana porque, assim, por mais que eles não falem reencarnação, você pensa, sempre vão passar pelas provas para ter um constante progresso. E aí eu não posso falar mais nada, gente, porque a série é ótima, é muito engraçada, é de comédia e é bem rápida. Legal, olha aí. E esse questionamento de uma existência única é sensacional a gente pensar nisso, né? Porque é bem isso. Como assim? E se justamente agora, quando eu estava sendo avaliada, deu ruim para mim, né? Eu fiz escolhas inadequadas e vou ficar para sempre no inferno. É muito injusto esse processo, né? Se a gente for pensar. Sim, sim, e é uma das questões que acho que é o que mais recebe resposta segredo de Deus, né? Milagre Tá. de Deus, porque quando você questiona assim, então o que que acontece Mistérios, né? com Mistérios de mistérios Deus. de Deus? Porque você pensa, o que acontece com um bebê que nem chegou a nascer? Aí eles falam, e aí vira anjo, tá, mas não fez nada, tipo, como assim? E a pessoa que nasce com deficiências físicas graves ou deficiências mentais graves? Essa é a chance, esse é o Deus justo que você fala, né? Então, eu acho que, para mim, se esse não é o maior argumento de reencarnação, eu não sei o que é. Se esse Deus é o Deus justo que vocês estão me apresentando, eu não quero, né? Porque ele não está sendo É, nada justo, né? Muito interessante esse questionamento, né? E aí, gente? Quem mais? Ok? Podemos seguir? Podemos seguir. É erro dizê-lo, e a missão do Espiritismo consiste precisamente em nos esclarecer acerca desse futuro, em fazer com que, até certo ponto, o toquemos com o dedo e o penetremos com o olhar, não mais pelo raciocínio somente, porém pelos fatos. Graças às comunicações espíritas, não se trata mais de uma simples presunção, de uma probabilidade sobre a qual cada um conjeture à vontade, que os poetas embelezem com suas ficções, ou cumulem de enganadoras imagens alegóricas. É a realidade que nos aparece, pois que são os próprios seres de além-túmulo que nos vêm descrever a situação em que se acham, relatar o que fazem, facultando-nos assistir, por assim dizer, a todas as peripécias da nova vida que lá vivem e mostrando-nos por esse meio a sorte inevitável que nos está reservada de acordo com nossos méritos e deméritos. Haverá nisso alguma coisa de antirreligioso? Muito ao contrário, porquanto os incrédulos encontram aí a fé, e os tíbios a renovação do fervor e da confiança. O Espiritismo é, pois,
o mais potente auxiliar da religião. Se ele aí está, é porque Deus o permite, e o permite para que as nossas vacilantes esperanças se revigorem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pela perspectiva do futuro. Então, a missão do Espiritismo é combater o materialismo, né? A gente vê lá na questão 790 do Livro dos Espíritos. Combater o materialismo e combater todos os tipos de preconceitos que existem na nossa vida. E dentro desse processo de combater o materialismo, as comunicações espíritas que são trazidas para a gente, elas são uma prova incontestável da vida espiritual, da vida depois da vida. E eu quero falar sobre esse livro aqui, O Céu e o Inferno, ou A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Porque nesse livro aqui, Kardec ele faz todo um estudo onde ele vai conversar com a gente, vai desenvolver o porvir e o nada, o céu, o inferno, o purgatório, as penas futuras segundo o Espiritismo, os anjos, os demônios, a intervenção dos demônios nas modernas manifestações e da proibição de evocar os mortos. Isso tudo na primeira parte. Na segunda parte, ele vai trazer exemplos. Então, aí ele vai trazer, vai falar sobre o passamento, e ele vai trazer 18 histórias de espíritos felizes que desencarnaram e depois vem contar para a gente como que foi a experiência deles. São 18 espíritos felizes, 6 espíritos em condições medianas, 10 espíritos sofredores, 9 mensagens de suicidas, 5 mensagens de criminosos arrependidos, 5 de espíritos endurecidos e 14 espíritos que estiveram numa expiação terrestre. E aí a gente sempre comenta lá, ele começa pelos espíritos felizes, exatamente para mostrar para a gente o que deveria ser, né? Como é que a gente poderia escolher uma vida. Então, são 18 mensagens de espíritos que sempre nos falam, nos trazendo essa expectativa de uma vida melhor depois da morte. O Uraí sempre gosta de citar a mensagem da Condessa Paula, que é uma dessas 18 mensagens, que é uma mensagem espetacular realmente, e que nos mostra que dá para a gente, independente da condição financeira, independente da profissão, independente do conhecimento, todos nós podemos melhorar a nossa condição para melhorarmos o nosso score, né, Tainá? E ao desencarnarmos, ficarmos melhores espiritualmente, né? É isso, que existe a justiça. Se a gente for pensar sempre a justiça antes do amor, né? Como a gente está num sistema justo, nesse sistema justo tem lugar para todo mundo. O que não tem lugar é para jeitinho, é para carteirada. O que a gente tem que fazer é se transformar e ser melhor hoje, né? Fica aí o convite. Comentário, gente. Regina? Quem quer falar, gente? Oi, Maria de Fátima, vamos lá. Não, assim, que nesse comentário que veio essa leitura antes, falando de que adiantaria, o que seria feito de mim se eu morresse, todo mundo, né, iria me esquecer, se existe um nada após a morte. Eu sempre me questionei isso desde de pequena, e eu tinha uma revolta muito grande com Deus, né? Eu falava, se termina tudo, que Deus justo é esse? Tal. Eu me revoltava mesmo, eu ficava muito brava com ele. Aí, estudando o Espiritismo, foi que eu vi esse Deus legal, Deus, né? Legal, eu falei, não, agora sim, agora tem respostas para as minhas perguntas, agora eu estou vendo a justiça. Porque até então, a religião, né, que eu segui, que a minha mãe seguia na época, quando eu era pequena, porque depois ela foi ser umbandista, era uma religião que só tolhia, que castigava. Eu não, sabe, eu questionava o padre, ficava de castigo, essas coisas. E eu era muito revoltada com Deus. E o Espiritismo me abriu esse amor, né, universal, esse Deus, né, Deus que ama todo mundo e é justo.
Né? É isso. Que legal. Gratidão, Maria de Fátima. Comentários? Ururaí, libera o seu microfone. Aí. Não, não sei se como é que está aparecendo aí. Não, tá tranquilo. Estamos te vendo. Tá bom. Não, 2 comentários. Primeiro, Kardec fala assim: o Espiritismo é, pois, o mais potente auxiliar da religião. Isso é uma prova que o Espiritismo não é religião, certo? Ah, bem colocado. O Espiritismo é o mais potente auxiliar da religião. Legal. Então, o primeiro comentário que eu queria fazer é isso, mostrando aí que o Espiritismo não é religião. E segundo, Kardec, ele está também querendo provocar em nós essa certeza da fé no futuro, porque isso que ele diz é que as nossas vacilantes esperanças se renovem e para que sejamos reconduzidos à senda do bem pelas perspectivas do futuro. Então, a gente vacila muito ainda, né, no dia a dia com relação à vida espiritual. Em muitos momentos do nosso dia a dia, a gente reage ou age como se só existisse a vida. Né? Então, ele está colocando aí que as nossas vacilantes esperanças se tornem certezas, né? Porque que pare esse vacilo. Né? Então, a gente tem a certeza que o fogo queima. Né? Se a gente acender o fogo aí perto de alguém e perguntar para a pessoa, esse fogo, posso pôr na sua mão? Ela vai dizer não, porque eu tenho certeza que vai queimar. Agora, no nosso dia a dia, as nossas escolhas ainda, elas não têm ainda essa certeza da vida espiritual. Lógico, né? A gente sabe que existe, mas a gente não vive 100% de certeza. Porque se a gente tivesse 100% de certeza, a gente evitaria muitos problemas, muitos medos, muito sofrimento, muito materialismo, muita coisa está mais ainda ligada a pessoas que vacilam perante o mundo espiritual do que pessoas que têm certeza. E a certeza aqui é 100%. Ó, se eu pôr esse fogo, tô com um isqueiro aceso, se eu chegar perto do rosto da pessoa, ela vai falar, não venha que você vai me queimar. Quer dizer, ela tem 100% de certeza que aquele fogo vai queimar. Mas no nosso dia a dia, a gente sofre, a gente vacila, a gente faz escolha infeliz, e a gente também deixa, muitas vezes, de fazer o que necessita ser feito, porque todo momento a gente dá essa vacilada, né? A gente não tem essa certeza, e ele está nos provocando isso, né? Para que a gente tenha essa certeza com relação à perspectiva do futuro. Era isso. Perfeito. É isso. Fecha seu microfone, Juraí, por favor. Estou procurando. Ah, tá. Legal. É isso, o estudo hoje foi nesse sentido, né, Regina? Para a gente combater o materialismo e aumentarmos essa certeza com relação à vida futura. O que vai acontecer é o devir, né? O que vai acontecer a partir de agora, quando nós caminharmos para o nosso desencarne, né? Comentário, gente. Sobre a questão da certeza também, eu lembrei de uns vídeos que estavam rolando na internet que uma pessoa vendada, aí a outra acendia o isqueiro, passava o isqueiro perto da pessoa para ela saber que aquilo era um isqueiro, e tem o barulho característico, né? Que você rola a pedra, faz o barulho de acender, então a pessoa tem a certeza que é o fogo que queima. E aí o que fazem depois é
acendem o isqueiro e ao mesmo tempo colocam uma pedra de gelo no braço da pessoa. E ela retira o braço falando que queimou, achando que queimou, porque ela tem a certeza que era o isqueiro, né? Quando na verdade era só uma sensação dela, um pensamento dela. Sim, olha que legal. Muito bom. Ok, gente? Dúvidas, comentários, perguntas, questionamentos? Regina? E aí? Oi, Fátima, pode falar. Hoje eu tô falante. Que Não é bom. assim, não é assim, que nem quanto essa certeza que o Uraí falou, foi bem assim, providencial, porque essa semana, acho que foi ontem, eu estava muito triste, eu chorei bastante, por causa de tantas coisas que a gente está vendo, né, tal. E aí foi bem interessante, porque aí quando eu fico assim, eu choro bastante, depois eu vou para a prece. E na prece me veio a certeza de que as coisas iriam melhorar, que era para eu fazer fazer a minha parte da melhor forma possível, procurar me ocupar, procurar servir mesmo de longe. E aí foi bem interessante que veio essa certeza assim no meu peito e eu mudei certas atitudes. Então eu não fico tanto vendo coisas ruins, eu vejo só, né? Vejo só o que, embora não tenha muita coisa boa, mas, mas assim, eu me deu uma diretriz para eu não ficar sofrendo tanto por coisas que eu não posso, eu tenho uma serenidade, né, para saber aquilo que eu posso mudar e não posso mudar. Então é exatamente isso que o Duray falou. Se eu tivesse essa certeza que a gente de vez vacila muito, né, eu não sofreria da maneira que eu sofri ontem, né? Mas é como você também falou, que a todo momento a gente pode escolher e naquele momento tive deu uma fragilizada, tal, fiquei mal, chorei bastante, mas foi o momento. Aí eu já busquei na prece e já saí daquilo, exatamente por causa dessa vacilação, né, desse vacilo, né, que a gente tem por não ter essa certeza 100% que acontece isso. E aconteceu isso comigo ontem, e foi providencial isso que o Juraí falou, porque é bem assim mesmo, a gente vacila muito ainda, né? Mas eu já saí dessa vibe aí já. Que bom. E é legal a gente entender que o processo é um processo contínuo. Não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. Então, todos os dias a gente pode se aperfeiçoar nesse processo de autocontrole, de retomada do nosso equilíbrio e de seguirmos fazendo a nossa parte para poder tornar a nossa vida melhor aqui, pensando nesse futuro que vai nos alcançar aí, né? Que legal. Gratidão por compartilhar com a gente. Alguém mais quer fazer algum comentário? A Luciene comentando que estamos sendo testados. Deixa eu ver aqui no chat. Gratidão, pessoal. Como estamos sendo testados ultimamente? Quantos desafios nesses últimos tempos? Juntos fica mais fácil. Exatamente. Estamos aqui juntos exatamente para ficarmos mais amparados, apoiados, né? O grupo dá essa sustentação, né? A gente compartilha, pede socorro, pede ajuda, e um vai apoiando, é a força do grupo, né? Eu sempre uso esse exemplo. Eu consigo quebrar um lápis facilmente, mas se eu juntar vários, fica mais difícil de quebrar, porque são muitos. Então, não que eu não consiga, mas vai ficar mais difícil. Então, vamos evitar ficar sozinhos. Vamos nos juntar o tempo todo para a gente poder se apoiar e juntos fazermos a diferença enquanto estamos aqui. Hoje eu seguro você, amanhã você me segura, depois a gente segura o outro e aí nós vamos fazendo a diferença. Certo? Regina, comentários? Legal. Legal. Então vamos encerrar, tudo bem? Vamos encerrar. Você faz a prece para nós? Faço sim. Mas, Oi, Ururaí. oi, com base nessa certeza, né, que a gente deve
Tá me ouvindo? Tá, né? Estou te ouvindo, estou te ouvindo. Buscando, então, ter essa certeza, querendo ter essa certeza, sabendo que esse mundo espiritual existe, que nós vamos chegar lá, Sim, filha. que vai ser proporcional aos pontos gerados, né? Pegando aí o filme que a Tainá falou, acho que seria legal a gente sempre, no final da reunião, convidar o pessoal para cada um convidar um novo, né? Alguém nova para a próxima reunião, porque com base nessa certeza, isso vai ser bom para a pessoa e vai ser bom para quem convidou. Então, se cada um se propor, né, convidar, divulgar, acho que a gente vai estar fazendo legal. Legal, muito bem lembrado. Vamos agregar, né? Gratidão. Ok? Então vamos lá, vamos fazer a nossa prece. E quero aproveitar para convidá-los para a gente poder participar juntos. Na quarta-feira vamos estudar o livro dos médiuns e na quinta-feira nós vamos estudar a felicidade na Academia da Felicidade. Então fica o convite aqui aberto para todos vocês para que a gente participe e continue juntando forças. Ok? Então vamos lá. Jesus querido, Mestre amado e benfeitor de nossas vidas, queremos te agradecer pela oportunidade dessa noite, de estarmos juntos, desses amigos queridos, desses parceiros de mudança nessa existência, e que possamos continuar fazendo a nossa parte, em busca da informação que nos esclarece, e em busca da mudança pessoal que consolida a nossa transformação aqui na Terra. Que continuemos fazendo o nosso melhor, um dia de cada vez, sempre em busca dessa transformação definitiva que vamos fazendo no passo a passo. Gratidão, Jesus, por tanto conhecimento, gratidão por essa oportunidade e que possamos sempre estar juntos, focados nessa transformação. Gratidão. Gratidão, amigos, gratidão pela parceria, Regina. Vamos juntos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, tchau, Lu. Tchau.